Oi, pessoal, meu nome é Mariana Modolo, sou professora de Química, uma eterna estudante de Química. A gente que é professor, a gente nunca pode parar de estudar, né? Assim como em qualquer outra área profissional, acredito que ninguém nunca pode parar de estudar, sempre tem que estar trazendo mais conhecimento para o seu lado profissional, para sempre ser um profissional aí atualizado de tudo que está acontecendo hoje em dia, né, contemporaneamente. Como que eu vim parar na Química? Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio era o meu contato, meu primeiro contato ali com a química de fato. Já tinha ouvido falar antes, no nono ano, mas ainda não tinha tido a matéria assim em si. E aí, no primeiro ano, tive minha primeira professora de química. Ela perguntou se eu gostava ou não de química. Eu falava que não, mas até porque eu também não conhecia muita matéria. E aí ela falou, então, que ela ia me fazer gostar de química. E aí, né, seguiu ali as aulas, foram passando os meses, até que chegou a primeira prova. Eu tirei zero, foi assim, um choque muito grande para mim, já que eu era uma aluna que sempre tirava nota boa, era uma aluna que estava ali sempre como destaque ali da turma. Então, ter tirado essa primeira nota zero na vida foi algo assim muito marcante para mim, sem dúvidas, né? E aí eu não aceitei essa nota zero, comecei a estudar a partir de livros da escola mesmo, livros por fora, assistindo videoaulas, assim como vocês assistem por aqui. E aí chegou a segunda prova, aumentei a minha nota, assim, não uma nota 10, nem uma nota 9, tirei ali um 6. É pouco, mas para mim na época foi muito, né? Visto que eu saí de um 0 para um 6, a professora ela também me parabenizou. E aí, assim, então, eu comecei a estudar tanto química por não ter aceitado esse zero, que com esse estudar tanto eu acabei gostando de química e me encontrando na química. Então, ali, quando eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, né, a gente está ali decidindo qual faculdade a gente vai escolher, qual curso a gente quer fazer, fiquei me perguntando sobre o que teria mais a ver comigo, porque até então eu gostava muito de arquitetura, né, não tem nada a ver com química. Mas até então eu gostava muito de arquitetura, pensava que era isso que eu queria para minha vida, eu gostava de desenhar e tudo mais, eu gostava de ficar brincando naqueles joguinhos que tem, não sei se hoje em dia, se na época de vocês, né, vocês tinham isso, mas na minha época a gente jogava online, tinha um monte de joguinho de ficar arrumando casa, essas coisas, eu gostava muito. E aí, mas eu vi que eu não ia gostar de seguir nisso, não ia gostar de ficar o tempo do meu trabalho inteiro sentada de frente para um computador, ou então indo visitar a construção. Eu vi que aquilo ali não era para mim, comecei a pensar no que eu gostava, e estava ali na minha cara o tempo todo, né? Eu gostava de química, tinha aprendido, eu gostava de química, e eu gostava muito de lidar com pessoas, né? De conhecer histórias, de contar as minhas também, ter esse contato, assim, mais efetivo com pessoas ao meu redor, e não só ficar presa no escritório, ou então visitar uma construção e pronto, vou embora. E aí percebi que eu gostava de química, então pensei, bom, vou unir o útil ao agradável, né? Vou ser professora de química. E foi assim que eu escolhi o meu curso. Durante a faculdade eu também me encontrei diversas vezes, inclusive na matéria de química orgânica, inclusive até em uma aula de química orgânica experimental, a gente estava trabalhando com soluções, que é o nosso tema de hoje da aula, e aí nos experimentos, a gente fazia vários experimentos para ver se aquela solução, qual era o ponto de fusão, qual era o ponto de ebulição, se aquele solvente ele ia diluir o soluto, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, ao decorrer da faculdade, eu também me encontrei várias vezes, principalmente em química orgânica. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre soluções, né? E o que são as soluções? As soluções são misturas homogêneas formadas por dois componentes, um solvente e um soluto. Às vezes o soluto pode ser mais de um, tá bom? É, e o que são as soluções? As soluções elas são formadas por diferentes substâncias, né? Que é o que o livro fala. O livro fala muito sobre substâncias e aí a gente fica ali preso numa pergunta que eu fiquei me fazendo enquanto eu li o livro. O autor está falando muito de substância, eu acho que os alunos eles vão ficar muito presos ao que é a substância e o que é a solução. E a solução ela é formada por substâncias. A substância geralmente ela é um composto químico puro, né? Por exemplo, composto de água, e aí a substância tem água mais algum outro componente. Então a solução é isso, ela é a junção de uma ou de mais substâncias. E aí trazendo as soluções para o nosso dia a dia, onde é que está ali uma solução no nosso dia a dia? Bom, eu, por exemplo, eu acho que eu vou ficar velha e eu vou continuar gostando de leite com Nescau. E aí, aonde está a solução nisso? Bom, a gente mistura ali dois componentes, né? A gente mistura o achocolatado em pó e o leite. Então a gente vê que o solvente ali, ele é o leite e o nosso soluto é o achocolatado em pó. A gente mistura e pronto, torna ali uma solução homogênea que a gente tanto conhece. Na praia, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro,
Aqui tem um sol para cada um, aqui é muito quente. Inclusive, eu acho que o Rio de Janeiro ele fica mais próximo do sol do que o próprio planeta Terra. E na praia, por exemplo, é muito comum a gente ver vendendo sacolé. O sacolé, ele é uma solução. Ah, Mariana, mas ele está no estado sólido, não líquido. Os sólidos também são soluções. Ali naquele sacolé a gente tem, sei lá, se for natural da fruta, em cima de leite. A gente tem ali o leite misturado com alguma fruta. Aí a gente vê que o leite, ele é o nosso solvente e a fruta, ele é o nosso soluto. Misturando, a gente tem a nossa solução sólida, que é o sacolé. Então a gente vê aí que as soluções elas podem ser tanto líquidas quanto sólidas e também gasosas. O ar que a gente respira ele é uma solução, né? O O2, é o gás oxigênio, é uma solução. A gente mistura ali dois átomos de oxigênio e pronto, a gente tem uma solução gasosa. Então, trazendo as soluções, né, para o nosso dia a dia, para a gente dar uma contextualizada aqui e entender um pouco melhor o que são as soluções, afinal. Gente, solução está basicamente em tudo que a gente vê. Eu, por exemplo, acho que eu vou ficar velha e eu vou continuar gostando de leite com Nescau. Não sei se eu poderia falar o nome da marca aqui, porque não tem ninguém patrocinando. Mas então, leite com achocolatado em pó. Onde que está a solução nisso? Gente, é muito simples. A solução está em que você pega um leite, né, que é o nosso solvente, e a gente pega o achocolatado em pó e joga nesse leite, formando aí uma solução, né? A gente mistura e fica ali aquela solução homogênea, uma solução então líquida. Agora, partindo para uma solução sólida, que a gente também pode ter uma solução sólida. Na praia, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, aqui tem um sol para cada um. Eu, inclusive, tenho fortes teorias na minha cabeça de que o Rio de Janeiro está mais próximo do sol do que a própria terra em si. Então, na praia tem muita gente que vende ele sacolé, né? Eu não sei se aí onde você está, como que vocês chamam, se é geladinho, sacolé. Aqui no Rio de Janeiro é sacolé. E aí, aonde está também a solução no sacolé? Bom, o sacolé, se ele for, por exemplo, da fruta natural, assim, provavelmente o vendedor ele misturou ali um pouco de leite com a fruta, misturou e deu a solução. E onde que seria o solvente? Onde que seria o soluto? Bom, o solvente seria o leite, né? E o soluto seria a fruta que ele misturou e deu aí essa solução sólida. Agora, a solução ela também pode ser gasosa. O ar que a gente respira, ele é uma solução. Ou então, também trazendo para o líquido de novo, quando você vai no restaurante e você, sei lá, garçom, me dá um mate, né? Quem é chique gosta de mate. Eu não gosto, eu tenho um paladar assim um pouco infantil. Mas se você gosta de mate, você vai no restaurante pedir um mate. A solução tá ali que é água junto com erva. Então pronto, tá aí a solução. A gente tem um monte de exemplos de soluções no nosso dia a dia. O suco que você prepara para comer junto com o seu almoço, ele é uma solução. Então, se a gente for reparar bem, a solução, né, a química está muito presente no nosso dia a dia e passando despercebida às vezes. Bom, e trazendo as soluções para o dia a dia, onde é que está a química? Onde é que está essa química das soluções no nosso dia a dia? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, tem um sol para cada um, mas quando faz frio, eu acho que faz muito frio, até porque 21 graus para a gente aqui que é carioca, isso já é quase Polo Norte. E eu acho que quando eu ficar velhinha, eu ainda vou continuar gostando de leite quente. E como que é feito, né, o leite quente? A gente tem ali a solução diante dos nossos olhos e a gente às vezes nem para pensar nisso. Bom, o leite quente ele é feito a partir do leite junto com o achocolatado em pó. A gente mistura e isso vira uma solução. E ali a gente tem o leite como nosso solvente e o achocolatado em pó como nosso soluto. A gente mistura e fica então uma solução homogênea, como eu falei, né? Uma solução líquida e homogênea. Bom, como eu falei, aqui no Rio de Janeiro é muito calor e quando é calor mesmo. Então, aqui na praia, eu gosto muito da praia de Ipanema, por exemplo, a gente gosta da Barra, a gente gosta de Copacabana. Eu gosto muito de Ipanema, desço ali na estação General Osório, que eu acho linda, maravilhosa. E aí tem diversas soluções que passam ali que a gente nem percebe. Tem gente que passa vendendo refrigerante, tem gente que passa vendendo coquetel, tem gente que passa vendendo o mate, né, com biscoito Globo, que já é quase patrimônio histórico aqui do Rio de Janeiro. Mas eu gosto muito de quando alguém passa vendendo o sacolé. E sim, o sacolé, ele é uma solução. Assim como o achocolatado, o leite quente, né, que eu falei. O sacolé, ele, se for, por exemplo, a base ali da fruta, né, se for um sacolé natural. O vendedor muito provavelmente pegou essa fruta e misturou com leite. Então, de novo, a gente tem o leite aí como nosso solvente e a fruta o soluto. Misturou e deu ali aquela solução no estado sólido. Mas, Mariana, pode ter solução no estado sólido? Sim, gente, pode ter solução no estado sólido, assim como pode ter também no estado gasoso. O ar que a gente respira, ele é uma solução. E aí, falando não sei, tem muita adolescente também que gosta de ir para academia. Quando você está lá na academia e você está suando pra caramba, esse suor, ele é uma solução? O suor também, ele é uma solução. Quando você mistura lá o seu whey no seu leite ou na sua água, você fica lá andando pela academia, sacudindo aquela shakeira, isso também é uma solução, né? De novo aí, a água ou o leite, ele sendo solvente, e ali o pozinho de whey é o soluto.
E aí, falando de restaurante, né? Eu lembrei que esses dias foi meu aniversário e eu fui almoçar junto com uma amiga no restaurante. O Outback, ele não tá patrocinando aqui esse vídeo, infelizmente. Mas falando do Outback, eu gosto muito da costela do Outback e aí a minha amiga, ela gosta de beber enquanto ela come. E aí, pra acompanhar ela, eu também fui beber. Só que ela pediu mate e eu pedi Coca-Cola. E aí, onde é que tá a solução nisso? Tá no mate e tá na Coca-Cola. O mate, por exemplo, ele ali é a mistura da erva mate, né, junto com a água. Aí já na Coca-Cola, a gente vê que na Coca-Cola tem um monte de substância ali. Tem gás, tem cola, tem açúcar. Então a gente vê que as soluções elas podem ser a mistura de até mais do que dois componentes, né, ali. A gente pode ter uma solução com outras variáveis que, desde que sejam homogêneas, a gente tem ali, então, uma solução. Então, como vocês podem ver, a química ela está presente no nosso dia a dia, sim. Só que às vezes a gente não percebe, né? A gente pega ali um leite com um Nescau e a gente nem se dá conta de que aquilo ali é química. Então a química está aí presente no nosso dia a dia sem a gente nem perceber. Mas agora que eu estou explicando para vocês vão ficar muito atentos e vão ver que tudo ao nosso redor é solução praticamente. E aí, entrando já no assunto do livro, né? Esse livro que eu escolhi trazer para vocês porque o autor ele fala sobre diversas substâncias, esse livro chamado Líquido, as substâncias encantadoras, porém não só essas também, as perigosas que fluem através das nossas vidas. E aí ele traz, assim como eu dei vários exemplos aqui para vocês, o autor também traz no livro ali diversos exemplos de várias substâncias que estão assim ao nosso redor e às vezes a gente nem percebe. O autor ele tá ali viajando, né, de avião e ele vai percebendo, conforme a viagem dele vai passando, várias substâncias, várias soluções que estão assim ao nosso redor, desde o sabonete que a gente usa para lavar a nossa mão, que é uma solução, até, sei lá, o vulcão que ele passa lá por cima e ele percebe que aquela lava que está expelindo do vulcão também é uma solução e tem substâncias ali dentro. E aí, dentro do livro, o autor ele traz perdão, gente, eu me enrolei, a minha língua dá essa travada, mas enfim, dentro do livro, o autor ele traz algumas curiosidades, como, por exemplo, soluções parecidas, mas que têm substâncias diferentes. Por exemplo, a água e o querosene. Se a gente for olhar, são duas soluções ali transparentes, brancas, né, vamos dizer assim, porém transparentes, incolor. Então, sei lá, se eu botar aqui um copo de água e um copo de querosene, por mim, se pá que eu vou pegar o de querosene, vou beber querosene, só vou me dar conta disso depois que eu sentir o gosto, né? Porque existem realmente essas soluções que são parecidas, mas que as substâncias que estão contidas nelas são diferentes. Por exemplo, como eu falei, água e querosene. A água ela é composta por H2O e o querosene ele é feito de hidrocarboneto, que é aquela cadeia carbônica feita de hidrogênio e carbono. Então, aí ele dá esses exemplos de várias substâncias que elas podem ter a mesma aparência, mas que enganam, que na verdade são outras. E aí eu acho importante também a gente trazer uma discussão aqui sobre qual que é a diferença de diluição ou dissolução. Por exemplo, se você fez um suco muito forte, sei lá, você pegou um suco de pozinho, colocou muito pozinho, aquele suco ficou estupidamente insuportável de tão ruim, de tão forte que ele ficou. O que que você vai fazer? Você vai pegar água e vai adicionar mais água nessa solução. Então, isso é um processo de diluição. Quando a gente dilui mais, né, a nossa solução, fica ali algo mais agradável, um pouco mais fraco, quando a gente tende a enfraquecer, vamos dizer assim, o nosso soluto. E o que é dissolução? É justamente ao contrário, é quando, por exemplo, o suco está muito fraco e a gente quer deixar ele mais forte, quer deixar o sabor dele mais presente, né? Quer sentir mais o gosto ali da frutinha que a gente está bebendo. A gente vai colocar mais pozinho nesse suco. Então a gente vai fazer aí um processo de dissolução. A gente está colocando mais solvente, perdão, errei. A gente está colocando mais soluto no nosso solvente, fazendo assim uma solução mais forte. Algo que eu costumo fazer muito, né? Eu falei que eu gosto muito de chocolate quente. Geralmente eu costumo fazer o chocolate quente ou muito forte ou muito fraco. Eu nunca acerto assim de primeira. Então, quando eu faço muito forte, eu tenho que geralmente adicionar, né, mais leite. Ou então, quando eu faço ele muito fraco, que acontece muito quando eu faço com o leite desnatado, por exemplo. O leite desnatado ele é um solvente assim mais fraco, vamos dizer assim. Então, acaba que eu faço o leite muito fraco por medo de ficar muito forte. Então, eu acabo tendo que colocar mais soluto, perdão. Estou confundindo toda hora soluto com solvente. Não é porque a minha cabeça dá esse nó, vocês me perdoem. Então, eu acabo tendo que adicionar mais soluto nessa solução, né? Para deixar o achocolatado, então, mais forte. Bom, então a gente pode ver aí, né, que solução está no nosso dia a dia aí de uma maneira muito positiva, mas a gente também pode encontrar soluções de uma maneira assim não tão agradáveis, como, por exemplo, os venenos que os detetizadores usam, né, para acabar com as pragas que tem, às vezes, na nossa casa, ou às vezes em alguma empresa que está aí com, sei lá, uma infestação de barata, infestação de algum inseto, ou às vezes até de rato, né? Os venenos que eles usam são soluções assim, né, maléficas, a gente pode dizer assim,
que está aí no nosso dia a dia. Então, a gente vê que as soluções elas não são usadas só para o nosso bem ou para o nosso agrado, aí pode ser usado também para coisas ruins que a gente, às vezes, também não percebe. E aí, para finalizar aqui, né, para a gente fechar aqui essa nossa aula do Clive, se eu te perguntasse aí ao longo aí da nossa história, lá atrás, eu tenho certeza que em história, em algum momento, vocês estudaram o período paleolítico ou o período mesolítico. Se eu te perguntasse nessa época, como é que aqueles caras lá eles construíam as armas que eles precisavam usar tanto para caçar quanto para cozinhar, ou seja lá para o que fosse? Como que eles produziam isso? Vou te dar aí um tempinho para você responder, você pensa direito na sua resposta. Vamos ver. Bom, Mariana, como eram feitas então as substâncias antigamente? A substância da cola, por exemplo. Bom, a cola era feita a partir do aquecimento da casca de bétula, que era uma planta aí que a gente tinha, né? E aí, a partir do aquecimento dessa caixa, a gente conseguia extrair os fenóis e produzia, a partir disso, então, uma resina espessa, que era feita com a mistura de... A gente misturava, né, esses fenóis junto com solvente, que se chama terebintina. E aí, quando passava ali os dias, né, esse solvente, a terebintina, ele evaporava e sobrava, então, só os fenóis. E esse fenol aí, ele se tornava numa resina, assim, um sólido, assim, um sólido, assim, vamos dizer, muito espesso, então produzia uma cola aí muito resistente. Então essa cola era usada para fazer aí as ferramentas que eles precisavam, como um machado, por exemplo. Então, me despedindo aqui de vocês, vamos aí fazer um aglomerado de tudo que a gente viu hoje. O que são soluções, o que são substâncias, como que uma coisa conversa com a outra, a solução está dentro de substância, a substância está dentro de solução, onde é que está as soluções no nosso dia a dia, se a gente for parar para ter um olhar assim mais atento, onde é que a gente pode encontrar as soluções perto da gente de maneira palpável, qual é a diferença também entre dissolução e diluição, o que uma coisa tem a ver com a outra, como que eu posso me confundir entre um e outro. Também a gente pode parar para observar no nosso dia a dia soluções que são parecidas, mas se a gente for ver, ali dentro tem substâncias que são totalmente diferentes, são compostas por substâncias totalmente diferentes, que assim, a nosso olho nu podem ser iguais, assim como eu falei da água e do querosene, que a gente olha e são dois líquidos ali incolores, transparentes, mas que são feitos de coisas diferentes, como que a cola era produzida antigamente. E aí eu já deixo aqui uma leve deixa, assim, um leve spoiler do que está lá no questionário para você responder. Como que era feito o sabão lá na Mesopotâmia? Como que a gente descobriu como que era feito o sabão na Mesopotâmia? O que deixaram assim de rastro para a gente descobrir? Como é que os historiadores eles conseguiram observar isso? Onde que eles encontraram? Então eu deixei essa curiosidade, que vocês vão encontrar lá no livro. É um livro muito interessante, passa por diversas substâncias, diversas soluções que a gente nunca tinha parado para pensar. Eu mesma nunca tinha parado para pensar que a lava do vulcão, por exemplo, é uma substância, tá, né? Tem ali substâncias que formam uma solução. Então, é um livro bastante interessante, acho que vai trazer assim, um olhar mais crítico para o nosso dia a dia, a gente vai enxergar mais coisas ao nosso redor que antes a gente não percebia. Então, lê legal, faz lá o questionário maneirinho, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu gostei bastante, foi uma experiência bastante cuidadosa assim, ler esse livro. Então, eu fico aqui, vou me despedindo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo Clive, hein?